Noite, pessoal. Vamos aguardar alguns minutos. Boa noite, Liana. Boa noite, demais. Vamos aguardar alguns minutos para começar a aula. Boa noite, Liana. Vamos aguardar alguns minutos até todos os outros alunos que forem entrarem, em- fazerem parte da reunião. Aí, assim que nós, lá pelas 7h05, nós damos início. Tudo bem? Boa noite, alunos. Boa noite, Manar, Amans, eu não sei pronunciar. Boa noite, Tati. Boa noite, Tânia. Boa noite, Nath. Boa noite, Ana Vitória. Logo mais nós começaremos. Vamos aguardar apenas os outros alunos entrarem e assim daremos início. Aproveitar para divulgar o projeto Pling, que ele está com as inscrições abertas. Se vocês tiverem interesse em praticar a língua inglesa, é, façam as inscrições. Acredito que elas estão no site oficial da UniCV. E espero que vocês apareçam durante as reuniões do projeto. Aonde que a gente acha isso? Você tem o link aí? É você ou não? Tati, eu não tenho o link agora, mas acredito que ele está na agenda também. Se conseguir entrar em contato com a tutoria, porque eles passam o link específico para as inscrições. Acredito que eles tenham lançado
no Moodle. Ah, então tá. Além disso, nós temos os outros projetos também, o LeiaCom, temos os projetos da língua espanhola, da língua francesa, hoje de tradução, que também é uma parte da língua inglesa. E eu espero que vocês se interessem por esses projetos, participem. Temos as aulas dos outros professores que também ficam disponíveis no canal. Bom, acredito que já podemos começar, a gente está em cima do horário, 7h05. Eh, Good evening, how are you? Como vocês estão? Bom, nessa aula nós vamos trabalhar mais sobre as rotinas diárias e aspectos culturais. Eh, Lembrando que da última nós tivemos a aula, eh, na nossa última aula na segunda-feira e na terça-feira nós tivemos o aprofundamento, hoje não vou focar muito nos aspectos pedagógicos, já que a aula de aprofundamento, ela foi inteiramente pedagógica, ela foi inteiramente voltada para o ensino. É claro que vamos ter um foco maior aqui no ensino, mas não necessariamente durante essa aula, vamos ter algumas coisas para refletir, certo? Nessa aula nós vamos trabalhar com condicionais, if, se acontecer uma coisa, o que acontece, nós vamos trabalhar com também gerúndio, infinitivo, e então vamos dar início. O nome da unidade é If Something Can Go Wrong. Bom, o infinitivo no português, como vocês podem lembrar, eu vou sempre trazer uma contraposição com o português, porque provavelmente vocês vão precisar de exemplos para ensinar a língua inglesa e contrastar com a língua portuguesa, já que vão ensinar como língua estrangeira, né? A maior parte de vocês acredito que vão pretender trabalhar em escolas que utilizam o português e o inglês como língua estrangeira, ou o espanhol, que atualmente existem algumas escolas que utilizam o espanhol para língua estrangeira. Os verbos no infinitivo, eles são a forma básica no inglês, do mesmo jeito que no português, nós temos o falar, cantar. Lá, o verbo, ele será precedido pela partícula to. Então, aqui a gente tem o to sleep, to talk, to watch e to feel. Aqui nós temos exemplos, esses são os exemplos, aqui eu até marquei cada um dos to para mostrar para vocês que muitas vezes esse to, a maior parte das vezes, na verdade, se não todas as vezes, algumas vezes, talk to me. Aí nesse caso, o verbo é falar para alguém. Mas muitas vezes, se ele for sucedido por um verbo, ele vai estar trazendo um infinitivo, uma carga de infinitivo. Falar, dormir, assistir e sentir. Ele pode ser utilizado como sujeito, a gente vai ver muitas vezes, utilizado como sujeito, por exemplo, "To travel is my dream", ou a gente pode falar, eh, "To drink water is health for health, is healthy", é saudável, né. Hã, "It's health for your body, it's healthy". Hã, Como objeto de um verbo, ele também pode ser o objeto, por exemplo, I want, eu quero, mas eu quero o quê? To watch, I want to watch TV. Então, no caso, assistir a alguma coisa. I want to talk with you. Eu quero falar com vocês. I want to teach you. Eu quero ensinar vocês. Aqui a gente tem o verbo, o to, aqui nesse caso, ele vai sempre trazer, eh, uma talvez uma substantivação não é uma substantivação, né, ele vai trazer um infinitivo que pode ser utilizado como um substantivo, nesse caso. Eu quero alguma coisa, eu quero assistir, eu quero falar. Não vai ser necessariamente um substantivo, não entra na classe de palavras do substantivo. Mas
tem muito a ver. Ele vai ocupar quase a mesma posição, certo? Eh, de depois a gente pode aplicar isso depois dos adjetivos, de substantivos e de estruturas com a intenção de fazer algo. Por exemplo, "It's important to exercise your body regularly". Então aqui é importante. O quê? It's important exercitar, to exercise your body regularly. É importante exercitar seu corpo regularmente. Aqui vem depois, é importante. O que é importante? To exercise your body regularly. She has a lot of things to do. Ela tem muitas coisas para fazer. Ela tem um monte de coisas para fazer. O to do, para fazer. Aqui a gente tem a intenção, aqui a gente tem uma opinião e nós temos também a intenção de fazer algo. I need to find my glasses. I want to talk to you. I need to talk to you. Aqui a gente tem a intenção. No caso, ele vai ser utilizado nesse sentido de intenção. Muitas vezes a gente vai encontrar esse to também para se referir a uma pessoa. Por exemplo, he talked to me. Ele falou comigo. Ele falou para mim, na verdade, porque comigo é with. A gente tem o to para que é só uma pessoa falando e o with é um diálogo conjunto, né. Não sei se vocês conseguiram pegar aqui o sentido do to, se não conseguiram pode me mandar no chat, eu vou estar lendo o chat durante a aula, tudo bem? Eh, Fiquem à vontade para tirar dúvidas, se tiverem alguma observação para colocar também, podem colocar no chat. E vamos continuando. Também nós temos os verbos específicos, que são aqueles want, need, decide, hope. I decided to work with English. Eu decidi trabalhar com inglês. Aqui eu já utilizei I decided, eu decidi, né. I decided to work with English. Eu decidi trabalhar com inglês. Como complementos de frases. Ó, aqui a gente tem 2 verbos sempre aqui, ó. She was happy. Por quê? She was happy to see her friends. Ela está ela estava feliz em ver seus amigos, que ele vai continuar no infinitivo, mas vai ter essa ligação aqui, né. Vamos dizer, I'm sad to say goodbye. Eu estou triste em falar tchau. Então aqui esse to, ele vai trazer sempre essa carga do infinitivo. É claro que a estrutura do inglês e do português, a gente vê que algumas partículas da língua portuguesa, elas ficam apagadas ali. Por exemplo, em ver seus amigos, a gente não tem o em, a gente só tem o, eh, to see, que é ver. Ela estava feliz ver seus amigos. A gente não precisava do em ver, nesse caso. Em alguns outros casos precisamos do em. A gente tem alguns exemplos de verbos no infinitivo, que opa, aqui inverteu. Try to, forget to. Aqui a gente utiliza, na verdade, o verbo no infinitivo depois, né, que são esses verbos aqui, os verbos específicos, né. Try to say something in English. Ó, try to say, tente falar. Don't forget to take out the trash. Não esqueça de levar o lixo para fora. Take the trash out. No caso, take out você pode utilizar aqui também, que é um idiom, né. Want to. I want to eat ice cream. Hope. I hope we can learn something with this class. I need to.
I need to work infinitive verbs with you. Learn. I learn. You need to learn. Perdão, aqui ficou meio difícil, né? Professor, o que que é afford to? Afford to. I can afford. Eu tô tentando. Quando você tem o suficiente para gastar, eu tô tentando lembrar a frase dessa em português. Mas é que, por exemplo, I can afford a Rolex. Eu consigo comprar, vamos dizer assim. Ah, Eu então, tipo, consigo. conseguir. Ele não seria conseguir. Seria mais ou menos conseguir. É porque conseguir tem. I can, né? Mas I can afford seria a questão do custo mesmo. Os outros eu lembro, Seria a só não questão. lembrava dessa afford to. Os outros eu ok. Decide to, remember to. Obrigado, Tati, pela pergunta, inclusive. Mas o afford, ele I can afford it. Ó, I can afford it. Eu tenho dinheiro para isso. Remember to, sing to. É claro, gente, em alguns outros significados, ele vai, em alguns outros contextos, ele vai ter outro significado, mas a gente pode dizer que é questão de conseguir comprar. Eu conseguir comprar. I can afford, eu bancar, não sei como que se diria em português. Mas vocês vão encontrar em algum outro contexto também, no caso de bancar mesmo. Eu posso bancar isso. Try not to. Aqui a gente tem a negativa, ó. Try not to. You would like to. Quando vocês vão no restaurante, você não vai falar I want to. I would like to have. Eu gostaria de. Gostaria de ter. I would like to have a bottle of water. Eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter uma garrafa d'água. Então, aqui no caso, é, que a gente tem já o gostaria, eu, would say, eu diria, certo? Ter condições financeiras ou emocionais. Exatamente, seria o bancar. I can afford it. Eu posso bancar isso. Achei a palavra. Obrigado. Muito obrigado. É porque, assim, é uma palavra que normalmente a gente utiliza em inglês, mas a gente não utiliza muito bancar. Eu posso bancar isso, né? No português. Fica meio complicado pra gente. Se a gente não utiliza essa palavra por muito tempo, a gente. Aí a gente entra agora, depois dessa parte do infinitivo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui no chat. Nós temos o gerund. Bom, a gente tem esse gerund nos tempos contínuos, né? O que são os tempos contínuos? Coisas que têm continuidade, falando, lendo, escrevendo, assistindo. Você vai estar assistindo, é claro que a gente não tem algumas composições de gerúndio da língua portuguesa, a gente não tem as composições de gerúndio da língua portuguesa do mesmo jeito, eh, na língua inglesa. Algumas têm a gente prefere se utilizar o infinitivo, mas isso vai ser muito de contexto mesmo, né. Eh, o gerúndio é utilizado para expressar ações em andamento e a gente encontra em tempos contínuos. Então a gente tem ali o playing, reading, writing, watching. What else? Funciona como substantivo também, ó, swimming is fun, aqui já virou um sujeito de uma frase. Traveling is my passion, traveling is my passion. Uma ação contínua. She's talking to her boyfriend. Que a gente tem uma continuidade, né? Ela está falando. É utilizado após preposições.
He's good at dancing. Essa preposição, vocês lembram? Ela é uma coisa bem específica. Ele é bom em dançar. Em estruturas frasais com ações ocorrentes em conjunto. Esse while aqui é enquanto. She's dancing while she uses the cell phone. Ela dança enquanto ela usa o telefone celular. Então aqui a gente tem essa questão de continuidade, uma coisa acontecendo ao mesmo tempo que outra. Tudo isso é é uma característica do gerúndio. Diferenças entre o gerúndio e o infinitivo. O gerúndio, ele é utilizado para falar de algo de apreciação. Por exemplo, to travel é uma apreciação. E o infinitivo, ele é utilizado mais para a gente expressar intenções, desejos. Swimming is my passion, ó, aqui é uma, aqui a gente tem, no caso, uma apreciação, né, mas é um desejo também. Então ele é mais voltado para desejo, não, perdão, aqui eu já confundi. To swim is my passion. Aqui a gente tem intenções perdão, já confundi todos os exemplos aqui, na minha cabeça estava tudo estruturado, mas eu li as palavras erradas aqui. No gerúndio, swimming is my passion, aqui tem apreciação. E no infinitivo, I want to swim, I would like to swim. Aqui a gente tem intenções ou desejos. Gente, perdão por essa falha, eu inverti as coisas aqui, eu acho que eu precisava ter dado um espaço um pouquinho maior. Mas é exatamente isso, então assim, I would like to I would like to swim. I would like to eat pizza. Ó, to eat pizza. Aqui a gente tem uma intenção, um desejo. E a gente tem aí também eh, a gente tem também a questão do gerúndio. Swimming is my passion. Traveling is a good thing to do. A gente tem aqui a questão de apreciação e de desejos. E claro que muitas vezes, já colocando esse erro básico que eu fiz aqui em questão gramatical, vou aproveitar isso para explicar. Muitas vezes, na fala, a gente não vai se atentar muito a isso. É claro que o objetivo da fala, principalmente, é se comunicar. Então, a gente não vai se atentar muito a isso. Mas, na escrita, é interessante que a gente preste atenção nesses aspectos. O uso de gerúndio, né? Eh, Swimming is good for your health. I enjoy reading books. She's interested in learning new languages. Ó, aqui após uma preposição, a preposição aqui. They are planning on going to the concert. Eles estão planejando ir ao concerto, ao show, né, na verdade. Então, aqui a gente tem a questão de algo ser bom, algo, ser apreciado pela pessoa. The movie was boring. The movie was boring. Aqui a gente tem já como adjetivo. Acontece também. It's tiring. Isso é cansativo. It's interesting. Isso é interessante. Isso vai acontecer. O ing, ele vai trazer essa carga de adjetivo também. Ações simultâneas, como disse antigamente. She listens to music while studying. Ó, she listens to music. Aqui é interessante. Esse to aqui é exatamente o que a gente estava falando, ela ouve algo. She listens to, ela só não tem não é I listen a song, não. She listens to music, ou música, ou to a song. Então que ela ouve algo. Esse algo que está realizando a ação, ela só está ouvindo. O to aqui já não está junto com o verbo nesse caso, né? Ele está acompanhado, ele é
Ele é a a ligação do verbo com o predicado. E em frases de causa e efeito. Being late caused him to miss the bus. Ó, estar atrasado, estando atrasado, causou ele causou a ele a perda do ônibus. Ele perdeu o ônibus porque ele estava atrasado. Being late. Nem sempre ele vai ter o ing, mas a gente, sabendo o núcleo da palavra, a gente vai conseguir entender o sentido a partir do contexto. Tudo bem aqui? Se tiverem alguma observação, podem colocar no chat. Vou seguindo e eu vou lendo assim que vocês colocarem. Aqui a gente já entra em um outro tópico muito importante, que é nuances de obrigação, necessidade e modificadores da língua. Obrigação: need to, have to, don't have to, must. O have to, ele é uma obrigação. Por exemplo, I have to prepare your classes. Eu preciso preparar as aulas de vocês. Eu preciso preparar as aulas de vocês. I have to go to work early tomorrow. Eu preciso ir trabalhar cedo amanhã. Entenderam? Don't have to é a negativa. Eu não preciso trabalhar cedo amanhã. I don't have to go to work early tomorrow. Que a gente tem isso indica uma obrigação, necessidade. E o must ele vai mais para o lado da recomendação. You must check the chat box during the classes. No caso aqui é o que eu estou fazendo. You must check the chat box during the classes. O chat box, a, a caixa de chat, a caixa de diálogo. Então, tem a questão do dever também, mas é uma necessidade, mas para uma necessidade recomendada, bem de modo forte. E a gente tem a obrigação do tipo assim, I have to, eu tenho que fazer isso. Então, as obrigações impostas externamente, elas são mais voltadas a isso, né? Por exemplo, I have to prepare my lessons before teaching. I have to prepare my lessons before teaching. Preciso preparar as minhas aulas também, classes, lessons, before teaching. Eu tenho que. E obrigações pessoais ou forte recomendação é I must study if I want to pass the exam. Aqui é uma coisa que é uma obrigação pessoal, é minha, não é dos outros, não é uma coisa que eu tenho combinado aos outros, combinado à sociedade. É uma coisa mais minha, mas se eu quiser fazer, se eu não quiser fazer, eu que arco com as consequências. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Conseguiram entender o have to e o must no momento? Certo. Modifiers. O que são os modifiers? Os modifiers, eles alteram e intensificam adjetivos e advérbios. O modifier está aqui porque pouco, muito, tudo isso vai muito interessante, pouco interessante. O a little, I'm a little tired today. I am a little tired today. Eu estou um pouco cansado hoje. Não necessariamente, estou cansado, mas eu estou um pouco. Really intensifica, que a gente tem baixo grau, alto grau. A gente tem no material didático de vocês, temos o alto grau e o baixo grau, que é colocado aqui. Intensificar para um grau alto. She's really good at playing piano. Ela é muito boa nisso. She's really good at playing piano. Ela é muito boa
em tocar piano. Very, expressa um alto grau de intensidade. This movie is very interesting. Muito interessante. Então aqui a gente tem um grau alto, grau alto, grau baixo. A little tired. I I pay a little attention in this class. Eu prestei um pouco de atenção. I really I really paid attention in this class. Eu realmente prestei atenção nessa nessa aula. Quite, ele é menos intenso que o very, então, tipo assim, é muito, mas não tanto, ele é considerável. Por exemplo, até que é bom, sabe? This smells nice. É, até que bom, nossa. E not very é um grau baixo, mas não muito, assim, é do tipo, sabe, indiferença? Acho que esses 2 entram um pouquinho mais em contextos de indiferença. I'm not very interested in it. Eu não tô muito interessado nisso. I'm not very interested in technology. Sei lá, é mentira, eu sou super interessado. I'm very interested in technology. But, nesse caso aqui, a gente tem o mediano, assim. Então, se a gente fosse fazer uma escala, o a little é uma quantidade pequena. Aí a gente tem o really lá em cima. Very abaixo do really. Quite abaixo do very. Not very abaixo do quite. E o último é a little. Passando, no caso, you should really do that. Você deveria realmente fazer isso. É por isso que esses conteúdos eles estão meio que ligados. You should really do that. You should really do that. É uma recomendação também. É mais para recomendação e obrigações fracas. Por exemplo, you should eat more healthy food. Você deveria comer mais comida saudável. Então, aqui a gente tem estrutura, ele é mais para recomendação. Não aparece o to, ele é mais um infinitive sem o to. The airplane should depart at 10 a.m. O depart, se vocês pesquisarem, ele nesse sentido ele tem de decolar. Mas a gente tem também a questão de cessar, partir para uma outra vida. Então, nesse contexto aqui, significa de partir mesmo do avião, saiu de um lugar, foi para outro. Se vo Tudo bem, Ramans, muito obrigado pela presença até agora. Eh, the student should be in the class on time. Gente, aqui como eu coloquei aqui um exemplo real. The student should be in the class on time. Na verdade, não precisaria. Não precisaria estar necessariamente naquele horário na aula. Pode chegar um pouquinho mais atrasado, pode chegar um pouco mais expectativa, uma recomendação, uma obrigação mais fraca. Nesse caso aqui, claro que num caso presencial, you should be on time. You should be in the class on time. Mas no caso aqui, como vocês têm acesso à gravação depois, a gente tem essa flexibilidade, por isso o EAD, né? Nós conseguimos utilizar esse should. Verbs of manner. É, é como é realizada uma ação. Por exemplo, rapidamente, felizmente, cuidadosamente. Aqui a gente tem um advérbio e um adjetivo. Muitas vezes o adjetivo vai levar o advérbio. Quickly, quick, rápido, né? Happily, happy. Careful, carefully. She sings beautifully. Ó, aqui a gente tem um, um advérbio, né? Lindamente. Advérbio de modo, que a gente chama em português. He runs fast. Aqui a gente está modificando a corrida. Não muda. O fast, ele vai sempre ser fast. É claro que existe o fastly, né? Mas
em casos específicos. Preferível usar o quickly, porque o fastly vai ser um pouco mais informal, né. The children played happily. As crianças brincaram felizmente, felizmente, de modo feliz, de um jeito feliz. Então, não sei se a tradução não entraria felizmente, né, porque felizmente daí é que a gente tem uma outra carga semântica. Conditionals. Nas conditionals, a gente tem as possibilidades de falar de futuro, de promessas, talvez um aviso. If you help me, I will help you. Se você me ajudar, eu te ajudo. If it's sunny, we will go to the beach. Se estiver ensolarado, nós vamos para a praia. Claro que eu esqueci o tomorrow, né, não amanhã. If I miss the class, you will be without a teacher. Se eu perder a aula, se eu faltar a aula, vocês estarão sem professor. A negativa é: "If I miss the class, I will not receive payment". Se eu faltar à aula se eu faltar à aula, eu não vou receber meu pagamento. Eu não vou receber pagamento. É assim funciona. A gente tem as possibilidades, né. O negativo vai vir só na segunda frase da condicional normalmente, nesse caso de first conditional. A first conditional, a gente tem first, second, acredito que third, eu vou dar uma a gente vai vendo conforme a aula, mas eu acredito que temos as first, second trabalhadas aqui. Eh, eu acredito que eu fiz as 2 aulas ao mesmo tempo, então acredito que aqui estão a first e a second. Na first conditional, a gente fala sobre possibilidades, promessas, avisos. Aqui a gente tem if you help me, I will help you. Para tornar em perguntas, também. If it rains, a gente só inverte aqui o sujeito com o verbo. Se fosse na positiva, if it rains, you will stay at home. Se a gente for fazer uma pergunta, if it rains, will you stay at home? Will you stay at home? Vocês ficarão em casa se chover? Então aqui a gente tem a inversão do verbo do will, né, que não é o verbo, mas é um auxiliar, com o you, ou if you learn English, will you be bilingual? If you learn English, you will be bilingual. São condicionais aqui. E tornando em perguntas, você só inverte. Na second conditional, como eu disse anteriormente, existem as situações improváveis, hipotéticas, irreais, algo que você imagina, sabe. Imagina, então por isso que a gente usa o would. If I had $1 million, I would buy a mansion. Se eu tivesse $1 milhão, eu compraria uma mansão. Então se eu tivesse, eu compraria uma mansão, mas eu não tenho. Aqui é uma coisa muito irreal, muito hipotética. Então a gente tem a primeira num past simple, né, if I had $1 million. Depois a gente tem a a vamos dizer que a sentença principal aqui, né, I would buy a mansion if I had $1 million. A gente tem a negativa também, if I had $1 million, I wouldn't buy a mansion. Negativa sempre na segunda. I would. Second conditional traz vamos lá. First conditional, will. Second conditional, would. If I had $1 million, would I buy a mansion? Se eu tivesse $1 milhão, eu compraria uma mansão? A pergunta, essa aqui é a interrogativa.
If I had $1 million, would I buy a mansion? Tudo acontece na segunda. Essas mudanças todas elas acontecem na segunda condicional. Ó, I would buy a mansion. I wouldn't buy a mansion. Would I buy a mansion? Mesma coisa aqui. If it rains, you will stay at home. If it rains, you will not stay at home. If it rains, we will stay at home. Pessoal, além disso, outra coisa, se vocês acharem que está muito rápida a minha pronúncia, avisem no chat também, porque eu consigo diminuir o ritmo um pouco, tudo bem? E, então, sabendo de tudo isso, vamos para as nossas atividades. Nossas atividades hoje, elas serão um pouco mais sucintas para a questão de vocabulário da língua inglesa, a questão de uso dessas estruturas, não, nós não pegaremos um pouco do aspecto pedagógico hoje. Verificar regras e recomendações. Então, aqui no caso, vamos colocar um contexto. At school. Então, a gente tem you have to, you must to, you shouldn't. Você tem que, você deve, você pode fazer isso, deveria fazer isso um pouco mais menos intenso, você pode utilizar o you shouldn't, você não deve. Ou you mustn't. Então, no caso, vamos considerar essas preposições aqui, a gente tem essas diferentes frases. Então, vamos pensar. At school, you have to, you must to, you shouldn't pay attention to classes. Gostaria que vocês respondessem no chat. School, you have to pay attention to classes. Você precisa prestar atenção nas aulas. Exatamente. Algum outro, no caso assim, wear uniform. Não sei para vocês atualmente. But at school, you must wear uniform. No caso da escola que eu frequentei, I must to. Mas I must wear uniform. Mas não quer dizer que eu. No caso de vocês, era have to ou must to? Ou shouldn't, porque não sei, vai que alguma escola não tem um uniforme. Must to. Bring your own lunch. Must not. Mainly. Must not to. Você deve, mas você pode. Mas normalmente a gente tem essa restrição. I must not to. I shouldn't. No caso, quando eu estudei, I studied in a public school, so I, I must to. Olá, Mariana, tudo bem? No caso, I must to. I don't need to, but I could. Eu poderia. Eat during class. Eat during class. You have to, you must to, you shouldn't. Exato, Wendyson. You shouldn't, um, you shouldn't eat during class at school. Talk to your friends. Eu não sei em que escola vocês estudaram, então eu trouxe isso aqui para a gente utilizar conforme na estrutura do real. No caso, na minha escola, I
I shouldn't talk to my friends. At school, you shouldn't talk to your friends. No caso, da escola que eu vim, não que eu concorde com isso. Então, vivências. Eu trouxe aqui pra gente refletir nas vivências. Maybe I must not to. Maybe, yes. Maybe I must not to. No caso, eu não sei em qual escola vocês estudaram, se estudaram na pública, na particular, mas during classes, we were not allowed to talk to our friends. A gente não podia, o professor pensava que a aula só daria certo se a gente ficasse quieto. Uma coisa bem assim, estruturada. Aí a gente tem to, make friends with everyone. Você have to, must to, shouldn't, must Já tô to. assistindo. Oi, Maria? Mariana? Acredito que deu uma travada aqui. Bom, então, must to, né? Make friends with everyone. Eu já disse que you can, no caso aqui. A gente nem tem essa opção, mas você pode. You must to. É interessante que você tenha contatos na escola, pelo menos. E refuse group work. No caso, you shouldn't. Na verdade, dependendo da escola também, you have no choice. Caso você não deveria. Doesn't even have this option. Exactly. A gente não tem. Continuando, as nossas atividades vão pro will you, would you. No caso aqui, vocês vão responder essas perguntas conforme, eu perguntar e ao pensamento de vocês, né. If you had $1 million, would you rob a bank? If I had $1 million, I wouldn't rob a bank. Que no caso vocês responderão se vocês fariam. If I would, if I wouldn't. As outras perguntas, if I will not. Oi, boa noite. Tô vendo sua aula agora, que eu cheguei em casa agora. Eu só vou quarta-feira, né? Não. Que eu fui hoje, passar os... Hum, eu, perdão. If I had $1 million, I wouldn't need to rob anything. True. Me neither. Eu também não. If we have class tomorrow, will you work with your English skills? If we have class tomorrow, I will, I will work with my English skills. No caso aqui, é uma possibilidade possível. If you were in Alabama, would you speak with their accent? Que é uma possibilidade não muito impossível para alguns, mas I would. I would. If I were in Alabama,
I would speak with the accent. Eu acho muito bonitinho, eu acho muito legal. Eu vejo uma teacher que eu sigo falando sobre o Alabama, sobre fazendo sotaque, eu acho incrível. Uma coisa difícil de entender, né? If we read a book we don't understand the language, we will learn that language. If we read a book we do not understand the language, will we learn that language? Their accent uh, is compared to Minas Gerais accent. No caso, why, so é quase. It's similar to, but in an English way. No caso, I don't know about you, but if I read a book I don't understand the language, I will not learn that language. Of course, Wendyson. No, we wouldn't learn without any comprehension. Então aqui a condicional é, se a gente fizer isso, isso acontece? É uma pergunta, é um questionamento. If you drink water, will you get thirsty? Talking about it? No, I wouldn't. I think it's uh, just if you have a condition, but I think you will not get thirsty. If you were on a beach, would you eat Mexican food? On a beach, Mexican food. Do you think it's a match or is it not a match? It's not a match. For sure, it's not a match. If I was on a beach, I would not eat Mexican food. I would not. It's too heavy, I guess. Eu acho que é muito pesado Mexican food, and considering the sun and pepper, I don't think these two things are do, do, these two things don't do a match. Okay, so I think it's definitely not a match. It's definitely not a match for sure. Bom, hoje então nós estamos terminando nossa aula. Nossas considerações são que as diversas expressões de obrigações e intenções são usadas no cotidiano da língua inglesa. Elas, you must to, you have to. Quando a gente tem esse poder de influenciar ou de aconselhar as pessoas, a gente vai utilizar esse vocabulário. Eu acredito que a gente utiliza muito isso no português, no inglês eles também dão conselhos, eles também, uma coisa meio óbvia, né? Eles também dão conselhos, isso é uma coisa humana, né? Opinar sobre a vida dos outros, sobre o que os outros estão passando, dar um conselho, dar um ombro amigo, até mesmo, é claro que muitas vezes a gente dá até uma opinião que a gente não deveria, mas, no caso, a gente tem as formas educadas, the polite forms. As conditionals, elas nos fazem pensar em possibilidades reais e hipotéticas. Então, eh, passado, passado simples vai trazer uma uma possibilidade,
uma frase principal no would. If I had a tablet, I wouldn't read. No caso, eu não teria um tablet. If I had a tablet, I would not use it. Se eu tivesse um tablet, eu não usaria. Então, é uma possibilidade real. If I have, if I have a, if I, if we do, tô pensando em algum exemplo um pouquinho melhor. Difícil pensar em exemplos assim de cara, mas if we don't go now, we will be late. Se a gente não for agora, nós ficaremos atrasados, nós nos atrasaremos. Nós vamos nos atrasar. E os modifiers, eles nos ajudam a trabalhar com a intensidade dos adjetivos dos advérbios. Quite frank, um pouco franco, really good, muito bom, not very good, não muito bom. Tudo isso são coisas que a gente vai ter que refletir para ensinar a língua inglesa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Convido vocês também aos projetos de ensino institucionais, para que vocês façam parte, para que vocês se inscrevam. Também convido vocês não só ao projeto Pling, mas ao projeto de língua espanhola, de língua francesa, de tradução. Todos esses projetos vocês podem fazer parte. O Leiacom, o PGEM. O PGEM é um grupo de pesquisa em gramática e ensino. Então, acredito que seja útil para todo mundo. Vocês podem também terá o projeto de extensão de vocês logo que vocês podem participar, que é Minha Terra Nossa História. Tudo isso é de suma importância para a formação de vocês. Eu agradeço muito a presença de vocês hoje, a participação no chat. Sei que muitos de vocês não conseguem participar no chat ou tem alguma coisa de problema com a tecnologia, ou também preferiria abrir o microfone, mas no caso, muitas vezes acaba passando a hora. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito a atenção de vocês, tudo bem? Muito obrigado pela participação e até a próxima.